talvez a gente quis dar esse enfoque, então, em procurar profissionais que sabem conversar com estudantes, com recém-formados, com quem está meio em dúvida na sua carreira, para orientar essa galera a achar o seu norte, a achar o seu caminho. Então, essa série de conversas tem esse objetivo principal, né? Então, eu agradeço muito ao André, que de maneira muito solícita atendeu a nosso pedido, né, para falar com vocês que estão ouvindo. E, assim, todo mundo na maior expectativa e muito feliz por você ter aceitado esse convite, né? Então, deixo a palavra com vocês, com você, André. E a ideia, né, é que o pessoal do grupo de práticas, está aqui a Ana, está aqui a Luísa, que abriram a câmera, vão moderar essa conversa. A ideia é que você faça seu, vamos dizer, o principal, e depois a gente abre para discussão, né? E geralmente tem durado aí a discussão até o mesmo tempo, em torno de 30 minutos até ou mais do que a apresentação, né? Então, obrigado aí, gente. Se alguém quiser abrir o microfone, fazer um comentário, qualquer coisa, é super bem-vindo, porque a ideia é que seja mais informal possível aqui. Valeu. Bom, se ninguém for fazer comentário agora, eu vou começar a apresentação, depois a gente vai fazendo as perguntas. Primeiro, agradeço, né, professor Rodrigo, por esse momento para poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, né, divulgar um pouco do que a gente faz aqui no Amazonas. Acho que é a Ana, que está você que está como host da reunião. Isso, estou como uma mediadora hoje. Tá. Tem como você abrir para... Tem como você abrir para poder compartilhar a tela? Está aparecendo que você desativou. Tá? Tem sim. Deixa eu... É para abrir a apresentação que você havia me enviado? Aham. Certo. Ô, Ana, você, como administradora, você precisa desbloquear aí que as pessoas compartilhem a tela, né? Pronto. E aí o André mesmo compartilha a tela dele e vai... Pronto, acabei de fazer isso. Apareceu? Apareceu. Obrigado. Pronto. Tá todo mundo conseguindo ver? Tá bom? Então, pessoal, vou apresentar um pouco sobre a atuação de um profissional de engenharia florestal numa ONG na Amazônia e falar um pouco do trabalho do IDESAN, que é a ONG que eu trabalho, que é o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Então, meu nome é André Luiz, né? Eu me formei em engenharia florestal em 2007, colei grau em janeiro de 2007 e ainda fiquei fazendo residência no primeiro semestre de 2008. Quando eu terminei e apresentei, né, meu trabalho de conclusão, apresentei em primeira semana de julho e na mesma semana eu já estava trabalhando no IDESAN como pesquisador em 2008. Hoje eu sou gerente do programa de manejo de tecnologias florestais do IDESAN e eu vejo que para minha formação e para o trabalho que hoje eu desempenho, algo que foi muito importante foi a questão de estágios que eu fiz durante minha graduação. Durante minha graduação, um dos principais estágios que eu fiz foi pelo Grupo Florestal Monte Olimpo, que é um grupo
de estágios, acho que deve ser parecido com o grupo de estágios de vocês, que na época que eu entrei, o Rodrigo era o aluno que coordenava o estágio, né? Ele era, acho que já estava quase, acho que no último ano dele, já estava formando, acho que na época, né? E era um estágio que a gente fazia muitas atividades práticas. Eu vejo que a engenharia florestal é um curso que requer que você tenha um conhecimento prático de atividades de campo, né? Então, principalmente na área que eu escolhi em atuar, eu acho que foi bem importante ter feito estágios como o do Monte Olimpo. Em 2008, então, eu vim aqui para Manaus para trabalhar no INPA, e em 2009 eu comecei o meu mestrado no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que eu terminei em 2011, obtendo o título de mestre em Ciências de Florestas Tropicais. E essa foto que eu coloquei, que é uma foto que o pessoal da EDESAN colocou em algum ano que eu não lembro, o ano que eu tinha cabelo ainda, estava barbudo, que foi 12 de julho, né, o dia do engenheiro florestal, que usaram essa foto minha fazendo inventário florestal numa reserva aqui no Amazonas para comemorar o dia do engenheiro florestal. Sobre o IDESAN. O IDESAN é o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, uma ONG fundada aqui em Manaus em 2004. Hoje ele tem cerca de 46 pessoas, mas a gente está com alguns processos de contratação abertos, então isso deve aumentar ainda um pouco esse ano. Nosso escritório sede é em Manaus, mas a gente tem uma representação de uma pessoa em Piracicaba, outra pessoa em Florianópolis, e temos um escritório regional na cidade de Apuí, que é no interior aqui do Amazonas, fica no sul do Amazonas. E a gente desenvolve projetos no Amazonas, Tocantins, Pará, Rondônia. Já realizamos outros projetos em outros estados e até em outros países, principalmente países africanos, em que a gente desenvolveu projetos ligados a REDD+, e serviços ambientais. E nós trabalhamos para gerar essa mudança, que é a mudança que queremos que cadeias de valor sustentáveis contribuam para o desenvolvimento socioeconômico, a conservação ambiental e a mitigação às mudanças climáticas da Amazônia. Então, a gente pode discutir mais para a questão de atuação de ONGs, mas ONG é um termo muito amplo, que engloba muitas coisas, e dentro das ONGs ambientalistas existem diferentes formas de atuação. O Greenpeace tem uma forma de atuar, o WWF tem outra, o IDESAN tem outra, em que a gente trabalha mais na questão de desenvolvimento sustentável. A gente acredita que desenvolvendo cadeias produtivas, a gente vai conseguir que as pessoas do interior tenham uma qualidade de vida melhor, e com isso a gente consegue conservar melhor o meio ambiente e mitigar as mudanças climáticas. O IDESAN se organiza em temas de atuação. A gente tem coordenações e gerências, que são de mudanças climáticas e REDD+, políticas públicas, produção rural sustentável e manejo de tecnologias florestais. Dentro dessas linhas de atuação, a gente tem projetos ligados a esses temas que são desenvolvidos. Eu coordeno o programa de manejo de tecnologias florestais, mas aqui, como vocês podem ver, tem uma foto do café Apuí e do Guaraná, que são produtos que são desenvolvidos pelo Programa de Produção Rural Sustentável, e mudanças climáticas também desenvolve outros projetos ligados a mudanças climáticas. Como o IDESAN atua? Isso também vale para algumas outras organizações. O IDESAN desenvolve ações em campo, mas para a gente desenvolver ações em campo, a gente precisa captar recurso. E esse recurso vem já e depende, isso a gente vai discutir um pouco mais para frente, a forma que esse recurso vem para a gente, a forma que a gente captou, vai definir algumas formas de atuação. Então, com o recurso captado, a gente faz a gestão do projeto e desenvolve essas ações em campo. Essas ações em campo permitem que a gente tenha um conhecimento melhor da realidade, do que está acontecendo no campo, e a gente influencia as políticas públicas. E são ações e essa influência em políticas públicas podem ser pela participação que a gente tem em fóruns, em câmeras. Por exemplo, eu represento o IDESAN no Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amazonas, e que normativas sobre meio ambiente são discutidas e propostas. Então, a gente utiliza o que a gente está vendo em campo para influenciar essas políticas públicas, propor ou ajudar nas discussões. Com essas ações de campo, a gente também gera uma expertise na nossa equipe. E com essas expertises, a gente pode promover cursos, que são cursos para os produtores com quem a gente trabalha, mas também para outros públicos, como estudantes, outros profissionais. Ao mesmo tempo, a gente realiza pesquisas que podem avaliar as ações que a gente está fazendo em campo, mas também podem ser pesquisas para avaliar algum cenário, alguma questão
que não só as nossas ações. E essas pesquisas ajudam a gente tanto a melhorar as ações de campo, como também a promover melhorias em políticas públicas. Também destaco aqui que essas ações de campo também, algumas delas são voltadas para que políticas públicas possam chegar até o público que a gente trabalha. E aqui um exemplo dessa atuação, que é o projeto Cidades Florestais, que é o projeto que eu coordeno. É um projeto em que o financiador é o Fundo Amazônia, o BNDES. Então, a gente escreveu esse projeto, durante muito tempo ele foi discutido, foi ajustado, e em março de 2018 ele começou a ser executado. Hoje a gente trabalha com 15 organizações sociais diferentes, associações, cooperativas, em 6 municípios diferentes do Amazonas. E esse projeto ele tem como objetivo fomentar as cadeias produtivas florestais, tanto madeireira quanto não madeireiras dessas associações. Então, a ideia é que a gente faça com que esses municípios do interior possam se desenvolver com essas cadeias florestais. E dentro desse projeto, então, a gente faz plano de manejo, apoia a exploração, a comercialização de madeira, a gente está apoiando a gestão e a operação de 3 usinas que já existiam. A gente construiu mais 2 usinas. Essa é a foto da esquerda, é uma foto de uma das usinas que foi construída agora na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã. Ela foi inaugurada em janeiro desse ano. E também a gente propõe que melhorias para o extrativismo da produção florestal, porque a gente entende que não se pode continuar produzindo da forma que se produz há 70 anos, né? Eu não posso discutir melhoria da qualidade de vida com o produtor se ele tiver que carregar prancha de madeira nas costas. Então, a gente incentiva a gente comprou e está avaliando um maquinário florestal adequado para pequenos produtores, porque essa é uma realidade que aqui no Brasil a gente não tem um maquinário florestal para pequenos, e sim maquinários para grandes. Isso é uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos você encontra muitos pequenas máquinas, né? Máquinas adequadas para pequenos produtores. Aqui no Brasil isso é mais difícil. Então, a gente comprou serraria portátil, motosserra, usando isso para melhorar a atividade florestal desses produtores. E também a gente desenvolveu um aplicativo, que é o aplicativo Cidades Florestais, que vocês podem baixar. Ele é grátis, de uso gratuito, né? E com ele, o produtor pode registrar o que ele está coletando de não madeireiro, ele faz um inventário florestal do plano de manejo dele pelo aplicativo. Então, a ideia é que ele faça todas as atividades da produção florestal com o uso do aplicativo. Por isso, ele vai registrando e ele pode ter informações de custo da produção dele, por etapas de produção. Com isso, ele tem um melhor poder de negociação com o comprador dele. E, ao mesmo tempo, por esse aplicativo, a gente joga informações para eles, com vídeos, algumas coisas técnicas. Então, é uma ferramenta que a gente pode promover uma extensão florestal de forma remota e de larga escala. Ele pode ser usado offline, então toda a coleta é usada sem internet, ele só precisa da internet para subir e depois enviar essas informações. E, ao mesmo tempo, ele é importante para as empresas, porque hoje o que as empresas têm mais pedido é a questão da rastreabilidade. Estou comprando um produto que é legal, estou apoiando realmente extrativistas, e com isso ele consegue saber de onde está sendo, de onde foi produzido cada item que ele está comprando, né? Então, para eles é importante que dê essa resposta de rastreabilidade. Aqui eu trago um pouco sobre a atuação de um engenheiro florestal em uma ONG, de acordo com a experiência que eu tenho aí de 12 anos trabalhando em ONGs na Amazônia. Na verdade, 11, porque eu fiquei um ano trabalhando numa empresa e depois voltei para trabalhar em ONG. Então, é bom que dá para fazer uma comparação. Então, o que é uma ONG? Aqui eu trago que, assim, na verdade, o termo organização não governamental, ele não é um termo muito adequado. Ele não tem um teor assim, jurídico no Brasil. O teor mais adequado é organizações da sociedade civil. São os OSCs, esse que é o termo que tem sido usado nos marcos regulatórios e algumas questões legais. Então, o termo mais adequado é OSCs. E, na verdade, essas ONGs ou OSCs, na verdade, elas são entidades privadas da sociedade civil que não têm fins lucrativos. E elas têm como algum propósito de defender algum interesse, promover alguma causa e tal.
Então, esse termo ONG ele é muito amplo. Então, é difícil você falar uma ONG é isso, uma ONG é aquilo, porque é uma coisa, ela pega basicamente associações e fundações. Você pode ter uma associação que é de uma igreja, uma associação que cuida de proteção de animais, pode ter uma associação de condomínio, pode ter uma associação como o IDESAN, por exemplo. Então, é um termo bem amplo, por isso dessa dificuldade da gente falar e discutir sobre o tema. E essas associações e fundações, ela compõem o terceiro setor, que também está junto com elas entidades de classe, como a nossa CREA, como organizações religiosas, né? E as ONGs, os OSCs, ela tem como objetivo principal suprir uma lacuna deixada pelo Estado. Então, a gente diz que a nossa meta é deixar de existir, porque existe um problema, então a ONG está indo tentar suprir esse problema, essa ausência do Estado. Então, eu tenho como meta resolver esse problema, então eu tenho como meta deixar de existir. Então, eu espero que um dia o IDESAN não exista mais, porque a gente já vai ter superado todos os problemas. Aqui um pouco sobre os desafios e características de um profissional que vai trabalhar nessa ONG. O principal desafio é a captação de recursos, porque a captação de recursos é algo que vai definir muito do tipo de atuação que essa organização vai poder ter. Para uma empresa, a obtenção de recursos é vendendo um produto. Para uma ONG, é captar esse recurso. Historicamente, sempre foram as ONGs no Brasil, sempre dependeram mais de editais de fundações internacionais ou de editais do governo, que são contratos e doações. Só que, como a gente estava conversando antes de começar a apresentação, o Brasil hoje tem... A questão econômica no Brasil melhorou nos últimos anos. A gente sabe que agora houve uma mudança, mas comparando o que era antes, então houve uma mudança de cenário. Então, hoje, grandes fundações têm apoiado mais projetos na África e na Ásia. Então, teve uma migração de doadores. Agora está voltando um pouco pela crise na Amazônia, mas ainda não é como antigamente. Então, as ONGs têm mudado um pouco do seu perfil de captação, de não ficar dependendo só de editais, de doações de fundo perdido, mas também trabalhar com prestação de serviço para empresas, trabalhar apoiando venda de produtos. Então, é importante que você tenha uma diversificação de opções de captação de recursos, porque o seu recurso, por exemplo, com o Fundo Amazônia, ele é um recurso que é carimbado, eu tenho rubricas. Então, se eu tenho tantos R$1.000 para fazer uma coisa, eu não posso gastar R$2 em outra coisa, né? Mesmo que seja o mais importante do mundo. Aí eu preciso justificar para o BNDES por que eu gastei. Outro dia eu estava fechando uma prestação de contas explicando para o BNDES porque eu gastei R$32,84 a mais em uma rubrica que eu não poderia ter gasto. Então, se você tem editais e você tem sua captação de recursos muito fechada, usa editais muito fechados, você engessa um pouco a sua atuação. Então, é importante você ter uma mescla de tipos de recursos que você vai ter para poder adequar melhor a sua atuação, porque a questão no campo muda muito rápido. Então, é importante que você tenha essa flexibilidade também para mudar um pouco a sua atuação. E essa questão de ter a captação de recursos, de ter a manutenção da captação de recursos, ela é fundamental para você manter a atuação que você está tendo, porque às vezes você tem um projeto que dura 2 anos, acabou o projeto, você não tem mais dinheiro para manter aquela atividade. Então, você precisa ter uma estratégia para manter aquilo, e muitas das vezes o financiador, ele não quer apoiar uma coisa que já existe, ele quer apoiar uma coisa diferente. Então, você sempre tem que estar se reinventando e pensando como você pode vender aquilo, como você pode inovar, para que isso seduza o seu financiador, para que ele coloque dinheiro naquilo que você considera que é importante. Então, você precisa ter uma capacidade de inovação muito grande. Não necessariamente você, mas a sua equipe precisa ter pessoas que saibam trabalhar questões de inovação. E também essa questão da manutenção de equipe. Esses são os principais fatores das oscilações nas ONGs, por isso que muita gente entra e sai de ONG, porque muitas dependem de projetos, o projeto acaba, você manda embora a equipe. Então, você também precisa ter essas diversas formas de captação, diferentes tipos de projetos, para que você não perca um profissional que às vezes é muito bom, muito importante para a instituição, você acaba perdendo aqui no mercado, porque você não tem mais recursos para manter a pessoa na equipe. Isso gera também a necessidade de você saber trabalhar com múltiplas atividades ao mesmo tempo.
é normal você estar escrevendo um projeto, executando outro, prestando conta de outro. Então, você precisa ter uma organização para poder fazer essas diferentes coisas ao mesmo tempo. E é importante que as pessoas que compõem a equipe sejam proativas e assumam as responsabilidades, porque você vai ter muitas tarefas diferentes para fazer. Então, por mais que você divida as tarefas, é importante que as pessoas assumam e tenham essa proatividade em responder e entregar aquilo que foi combinado com elas. E isso gera e além disso, isso é uma coisa, uma característica importante, mas é algo que você desenvolve e eu acho muito interessante, que é essa capacidade de diálogo com diferentes atores e linguagens. Por exemplo, na mesma semana, você vai estar no campo conversando com um produtor ribeirinho, que é semi-analfabeto, e pode estar numa reunião com o secretário de Meio Ambiente do Amazonas. Então, você tem que saber falar, e as formas de falar são diferentes. E você tem que fazer com quem você está se comunicando entenda o que você está querendo passar. Então, é importante que você saiba se comunicar tanto com o produtor rural semi-analfabeto, mas também com um jornalista que vai te perguntar várias questões. Tem um jeito diferente de falar com o jornalista, tem um jeito diferente de cobrar o poder público. Então, você tem que ter uma forma diferente de falar com parceiros. Então, você tem que desenvolver também essas diferentes formas de linguagem. E um desafio ainda grande é a questão da imagem. Ainda no Brasil, você tem uma imagem negativa de ONGs, né? Você trabalha em ONG, você não trabalha. As pessoas ainda acham que ONG é um trabalho menor. Então, ainda existe um pouco dessa imagem depreciativa no Brasil. E aqui eu trago um pouco dos benefícios e motivações. O que eu acho muito interessante é que você trabalha com diversos temas. Então, apesar de eu trabalhar com manejo florestal ligado mais à parte madeireira e não madeireira, eu acabo trabalhando em outros projetos de outras coordenações e às vezes me envolvo em outros temas, mas também dentro da questão de manejo você acaba se envolvendo com muita coisa diferente, como, por exemplo, desenvolver um aplicativo. Nunca não tinha a menor ideia como se fazia um aplicativo. Então, lógico que não fui eu que desenvolvi, eu contratei um técnico de TI que trabalha com a gente, tem algumas pessoas que trabalham, mas você acaba ganhando, você acaba vivenciando coisas diferentes do que em outros ambientes de trabalho. Ao mesmo tempo, você tem uma maior flexibilidade de trabalho, você consegue melhor negociar o seu tempo, mas o importante é que seja entregue o que foi combinado. E algo que está sendo bem comum agora são essas atuações em rede. Então, é interessante que, às vezes, você tem um projeto que ele foi aprovado para ser executado com 5 diferentes organizações, por exemplo. Então, além de você trabalhar com diferentes pessoas dentro da sua organização, você trabalha com pessoas em outras organizações. Isso acho que é muito enriquecedor para a pessoa, que você conhece diferentes formas de atuação, de perfis de pessoas. Para a instituição é importante que você conhece formas diferentes. Então, algo que acho que é bem positivo nessa forma de atuação de ONG. E também é uma forma da realização pessoal, né? Acho que traz um pouco da missão de vida de cada pessoa, que é uma coisa que você faz porque você acredita naquilo que você está fazendo, você acha importante. Porque eu desde que estudava, estava na graduação de engenharia florestal, eu achava importante, colocava como em primeiro lugar que acho que o meu trabalho deveria trazer algo de benéfico para a sociedade, né? Então, ainda mais por ter estudado numa escola, uma faculdade pública, né, que a sociedade pagou o meu estudo, eu acho que é importante gerar algo benéfico, né? Então, eu vejo que na ONG hoje que eu faço, eu tenho mais relação com o trabalho, me identifico mais e acho que eu posso entregar mais essas questões benéficas à sociedade. Não que nas experiências que eu tive em empresas, eu não fiz algo benéfico à sociedade. Sim, eram coisas importantes, mas eram coisas que eu não me identificava tanto quanto com as coisas que eu identifico hoje no IDESAN. E aqui um pouco dos novos caminhos, porque até esse termo de organizações não governamentais, IOSCs, ele é muito amplo e até isso já tá mudando hoje, porque hoje você tem experiências, por exemplo, o Café Apuí Agroflorestal, que é um projeto que nasceu no IDESAN, com apoio do Fundo Vale, em que a gente começou a resgatar a produção de café abandonado que estava no Apuí. O pessoal já produzia café historicamente, mas era um café de baixa qualidade, vendia quase nada, as pessoas estavam abandonando seu cafezal. A gente fez um trabalho de reativar
esses cafezais e a gente viu que os cafés de maior qualidade estavam nos cafezais que o pessoal estava abandonando, que eles estavam sombreados. Então, a gente começou a trabalhar o café em agrofloresta com esses produtores, trabalhando com produção orgânica, não usando defensivos, para ter um diferencial de mercado, um menor impacto ambiental. Isso evoluiu, gerou o café Apuí, e aí veio essa questão do próximo passo. Acabou o projeto do Fundo Vale, a gente não tinha mais recursos para manter o café agroflorestal, então foi criada uma empresa que o Idesan é sócio majoritário, mas o torrefador e os produtores de café também são donos dessa empresa, e essa empresa que faz a comercialização é a dona da marca Café Agroflorestal Apuí. E hoje ela é certificada e está conseguindo maiores mercados do que o café Apuí antigamente. Então, essa foi uma mudança, uma evolução no sistema, que começou como um projeto de uma ONG e virou uma empresa, mas não uma empresa assim tradicional, mas é uma empresa que ela tem como objetivo o impacto socioambiental. Ela busca o impacto social, ela busca um maior retorno para os produtores de café na Apuí e ela busca reduzir o desmatamento na Apuí. Então, isso vai para a questão, não sei se já chegaram a ver, esse setor 2,5 que está sendo discutido hoje, que são empresas voltadas ao impacto social. E aí vocês podem dar uma procurada depois no Yunus Negócios Sociais, na Artemisia, que lá vocês encontram, são redes que aí vocês encontram diferentes iniciativas e coisas bem interessantes voltadas para esse novo setor que está sendo desenvolvido não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, né? Que são empresas que não têm apenas no lucro o seu objetivo final, mas também elas têm como objetivo do seu negócio também a questão do impacto social. Bom, essa era a minha apresentação e agora eu fico disponível aqui para conversar com vocês e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Pronto, pessoal, então a gente já abre aqui o bate-papo para as perguntas. Quem quiser ativar o seu microfone para poder fazer a pergunta diretamente ao André, ou se não, podem digitar aqui que eu leio para ele. Eu acredito que há muitas perguntas também. Vamos aguardar aqui uns 2 minutos. Inicialmente, eu tenho uma dúvida, André. Porque quando eu estava vendo o site do Idesan, aí eu estava lendo justamente sobre cidades florestais. É o seu projeto, não é isso? Eu queria saber, assim, porque tem uma parte que está escrito que ele prevê a estruturação de uma central florestal que possibilitará a execução de extensões florestais em larga escala, de baixo custo e mais atrativo para o público jovem. Como seria mais ou menos assim atrativo para o público jovem? Como você vê isso? Então, essa central, ela nada mais é do que a sede do Idesan, que a gente fez adequações para poder receber os produtores que vêm do interior. Então, tem alojamento, tem refeitório, porque aqui no Amazonas a gente tem uma realidade que assim, nada é resolvido no interior. Tudo a pessoa tem que vir para Manaus para licenciar alguma coisa em Paã, para resolver alguma coisa na Receita Federal. Então, tudo tem que vir para Manaus. Então, a gente criou um local que eles podem ficar para poder dormir e se alimentarem. E também é o local que ficam os técnicos do Idesan para apoiar essa questão da extensão em larga escala, que é via o aplicativo. Então, o aplicativo ele é essa ferramenta de extensão florestal e que ele tem essas informações para o produtor, que ele pode registrar as informações, que ele recebe vídeos, recebe informações. E essa questão de atrair os jovens é porque você vê hoje no interior da Amazônia que os jovens estão cada vez menos interessados na produção rural, principalmente no extrativismo florestal. E muitos deles vêm para Manaus. Manaus hoje tem mais de 50%, quase 60% da população do Amazonas mora em Manaus, muito por conta da Zona Franca. Então, você tem um inchaço da capital e não tem geração de renda nos interiores. Os interiores hoje no Amazonas vivem de prefeitura.
Então, a gente tinha como estratégia desenvolver essas cadeias para que você possa desenvolver o interior com projetos ligados ao desenvolvimento sustentável. E você vê que, assim, e quem ficou para fazer essas atividades são as pessoas mais velhas. E as pessoas mais velhas têm, apesar de a gente ter experiências deles estarem usando o aplicativo, você vê que os jovens têm mais facilidade de usar o aplicativo. E, ao mesmo tempo, os jovens não têm interesse em trabalhar com o extrativismo que o pai dele fazia, que o avô dele fazia. Então, a gente busca estratégias para atrair esses jovens, e o aplicativo é uma dessa forma, para ele ter algo a mais, porque a gente também concorda. Eu acho que ele também não deve desenvolver atividade como o avô dele e o pai dele fariam. Ele tem que fazer com ferramentas mais adequadas, como os equipamentos que a gente está usando agora pelo projeto, pelo aplicativo. E com isso a gente tenta valorizar também o extrativismo florestal, porque também a produção rural no Brasil também, principalmente para o pequeno produtor, é um pouco depreciativa, né? Eles acham que não é algo assim de valor, né? Valor é você trabalhar na empresa do polo de Manaus. E eles não entendem que, por exemplo, o cara mora numa reserva em que ele tem um documento fundiário de uma área de 400 mil hectares. Então, ele tem um potencial de geração de recursos muito grande. Então, ele tem que entender isso e dar mais valor para essa questão. Temos aqui mais uma pergunta, é da Maria Paula. Atualmente, quantos engenheiros florestais existem no IDESAN? Hoje tem florestal, tem 1, 2, 3, acho que 5. 5 e 1, 2, 3, 4, 5. 5 e um técnico florestal. E a gente tem gestores, tem economistas, tem biólogos. A Maria Clara, ela pede para que você fale um pouco mais sobre os editais abertos para a contratação de profissionais, em especial engenheiros florestais, pelo IDESAN, e para quais projetos eles seriam direcionados. Tá, dos que estavam, eu acho que na verdade eles fecharam já, que eram editais. Tinham 2 abertos que eu contratei agora, eu fechei. Neles até tinha uma vaga para engenheiro florestal, foi contratado um engenheiro agora, e um outro é um economista florestal. E os outros eram da PPA. Na verdade, acho que todos eles já fecharam, mas não foram fechados. Já finalizou o processo, mas ainda não contratou a pessoa. Outros eram ligados ao PPA e à coordenação de políticas públicas de outros projetos. Mas eu posso ficar com o contato de vocês, talvez do GPFlor, e quando tiver alguma oportunidade, um caminho para vocês de GPFlor, vocês divulgam também. A gente pode criar algum canal de divulgação. E uma outra coisa também é que, assim, pelos Cidades Florestais e por outros projetos, não existe só oportunidade de contratação CLT. Mas também, por diversos projetos, a gente tem contratação para prestar algum tipo de serviço. Então, e isso vai de uma outra forma de atuação para o engenheiro florestal, que é por meio de consultorias. Então, a gente tem contratado também empresas de consultorias, porque, por exemplo, uma das estratégias dos Cidades Florestais é que a gente possa conectar o produtor florestal com o extensionista. Em alguns casos, em 2 casos do projeto, o extensionista virou a equipe do IDESAN, a gente mesmo tem executado, mas em outros, a gente buscou empresas de consultorias locais das cidades para eles prestarem o serviço, porque a gente acha importante conectar essa cadeia, porque o produtor, principalmente na questão da parte madeireira, ele sempre vai depender de engenheiro, de um técnico florestal. Ele vai ter que assinar o plano de manejo, vai ter que emitir DOF e tal. Então, ele depende de um extensionista. Então, a gente acha importante fazer essa ligação do produtor com o extensionista e o mercado. Então, para várias atividades dos Cidades Florestais, a gente contratou e está contratando extensionistas para atuar nesses municípios, para prestarem serviço não para o IDESAN, mas para as associações. E a ideia é que essas cadeias produtivas no futuro continuem. Por exemplo, quando a gente faz o custo do manejo florestal, o custo do técnico fazendo o inventário está entrando na conta. Então, quando eles venderem a madeira, a gente está discutindo com eles.
ao vender madeira, você tem que guardar o dinheiro da próxima safra para você poder contratar o extensionista, poder comprar combustível. Então, tem toda essa questão dessa extensão na gestão do negócio que a gente também está trabalhando com eles. Temos aqui uma pergunta do Wallace. Gostaria de saber um pouco mais sobre a plataforma Parceiros pela Amazônia e quais competências você recomenda aos engenheiros florestais desenvolverem para atuar nesse cenário de negócios de impacto socioambiental. Bom, essa plataforma, eu não trabalho nesse projeto. Para mais informações, eu indico que vocês olhem no site do Desan para mais detalhes. Mas ele é uma iniciativa em que o Desan faz o secretariado junto com outras empresas, principalmente aqui do Amazonas. Também existe um PPA em Belém. Antigamente era uma coisa só, desmembrou em PPA Amazonas, PPA Pará. E que nesses são empresas que se organizam para fomentar negócios sustentáveis nesses estados. Então, esse ano saiu o resultado de uma chamada de negócios, que foi do ano passado. Então, todo ano estão lançadas essas chamadas que empresas são incubadas, então que elas recebem tutoria para desenvolver o seu negócio. E também tem uma chamada que foi no final do ano, já ocorreram duas. Uma foi no final do ano de 19, outra no final do ano de 18, em que ocorre uma espécie de Shark Tank, em que a gente traz investidores e essas empresas que estão participando da PPA, eles apresentam o seu negócio e solicitam apoio, né? Vendem parte do seu negócio com um apoio financeiro dessas empresas maiores. Um engenheiro florestal, para atuar na questão de impacto social, eu vejo assim que a forma mais tradicional seria o apoio à produção, à cadeia produtiva de produtos ligados à floresta. Esse seria o mais tradicional. Mas nada impede que também ele atue na gestão de negócios, na conexão de negócios. Existem, acho que, diferentes formas de atuação. O mais tradicional seria apoiar a produção mesmo, mas nada impede que você desenvolva sua capacidade para atuar em outros tipos de questões também ligadas a desenvolvimento de negócios de impacto. André, deixa eu complementar essa pergunta e aí dizer aqui para a Ana, tem umas perguntas do Camilão, nosso amigo, e outros colegas, pedindo opinião do André ou sugestões sobre temas gerais, né? Aí eu ia te pedir para deixar isso para o final, né? Porque para a gente ficar bem no foco mais da nossa conversa, né? Não que isso não seja relevante, mas para a gente não fugir muito, né? Então, eu queria perguntar ao André, complementando essa pergunta, se dos estudantes que estão ouvindo a gente aqui, André, e que vão ouvir depois, se ficar disponível essa conversa, né? O que você recomenda esse pessoal a desenvolver na universidade? Se ele já identificou, se a pessoa identificou, olha, eu quero muito trabalhar no IDESAN, por exemplo, dando o exemplo, né? O que você me recomenda para fazer a partir de hoje? Né? Seja eu da graduação, mestrado, doutorado, ou esteja em busca de algo nessa linha. Tá, sim, mesmo dentro do IDESAN, a gente tem um leque de opções até grande assim de formas de atuação, em que você pode direcionar seu desenvolvimento desde uma parte mais técnica, que você vai trabalhar desenvolvendo um plano de manejo, buscando inovação para alguma forma de produção. Então, é alguém que vai trabalhar mais a questão de produção sustentável. Mas no IDESAN não é diferente de outras organizações e que você também pode migrar para uma questão mais de gestão. Hoje eu atuo muito mais na questão de gestão de projeto do que no desenvolvimento técnico do projeto. Mas, para eu chegar na parte de gestão, eu percorri um tempo grande na questão do desenvolvimento técnico. E isso me ajuda nas tomadas de decisão na questão de gestão.
Então, eu vejo que é importante o aluno ir desenvolvendo algumas capacidades e ele tentar identificar qual o perfil que ele teria mais interesse em trabalhar. Se é alguma coisa mais voltada à parte técnica ou alguma coisa mais gerencial. Na parte técnica, aí vai a questão dele desenvolver mesmo todas as habilidades e questões deles voltado à parte de produção, não esquecendo de questões como gerenciamento de SIG hoje, que é algo que é bem importante, está sendo muito usado. Essas questões de novas tecnologias, se você for uma parte mais técnica, é o que tem desenvolvido bastante. Uso de drone, vantes, sensoriamento remoto. Então, isso para quem vai trabalhar para a parte técnica é algo que está bem em alta no mercado. Questão de programação, análise estatísticas. Então, quem for para essa área, é importante estar atento dessas novas tecnologias, que é algo que a engenharia florestal, às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado, mas cada vez mais isso vai ser solicitado e exigido pelo mercado. E, ao mesmo tempo, se você for trabalhar com uma questão gerencial, é importante você estudando a questão de gestão de projetos, né? Existem aí diversos materiais que você pode estudar, desde a questão de captação de recurso, como escrever um projeto, o que você tem que ter para gerir um projeto, também é algo bem importante. Questões econômicas, ferramentas financeiras, também são fundamentais para quem for trabalhar mais para a questão gerencial. E também, retomando, teve ano passado me chamaram para uma mesa redonda na Semana Florestal da UFAM, que era um tema parecido com esse. E até uma questão que a gente estava discutindo, na época eu tinha visto um programa do Roda Viva, é uma coisa que o cara que escreveu aquele livro do Homo Sapiens, esqueci o nome dele agora, ele falou que algo muito importante para as novas gerações de trabalho é que, assim, até então o que a gente tinha como forma de trabalhar era alguma coisa assim muito linear, né? Você é formado para aquilo, você trabalha naquilo a vida inteira. Só que cada vez mais a gente vê que você está mudando muito dentro do seu trabalho. Então, hoje, você é um engenheiro florestal que está fazendo tal coisa, só que daqui a pouco você vai ter que fazer outra coisa. Então, a habilidade que vai ser mais exigida daqui para frente no mercado de trabalho vai ser a capacidade de você aprender sozinho e mudar suas habilidades. Então, cada vez mais você vai ter que estar preparado para ficar mudando e mudando toda hora. Porque é algo que essa estrutura que a gente tem hoje de trabalho, ela está meio fadada a acabar nos próximos anos. André, eu sei que tem umas perguntas, porque várias pessoas me perguntam sobre isso, então pode ser que não esteja aqui, mas para pegar esse gancho aí, conta pra gente, a Amazônia para muita gente é um sonho, né? Algo, um lugar abençoado, um lugar, né? Mas morar na Amazônia, né? Morar em Manaus, trabalhar numa ONG na floresta amazônica, ela tem particularidades de vida mesmo, de viver naquele ambiente, né? Não sei se você puder falar um pouco disso para nós. Sim, a primeira vez que eu vim para a Amazônia, assim, quando eu estava na graduação, eu fazia muito trabalho de campo. Sempre gostei muito de fazer trabalho de campo e eu não era tão ligado. Eu fazia algumas questões ligadas à silvicultura, mas sempre trabalhei mais com nativas. Naquela época, o professor Stapp me chamou para começar a tocar o projeto do Sesc Pantanal. E isso, para mim, foi um grande diferencial, que eu fui responsável ali por começar a instalação de rede de parcelas permanentes no Sesc Pantanal, que é a maior RPPN do Brasil. Então, lá a gente fazia, por exemplo, inventário florestal a cavalo. Tinha cavalo instalar as parcelas. Então, para mim, aquilo foi uma mudança bem grande, até na questão gerencial, de ter que gerenciar a equipe para fazer inventário, numa situação que você esqueceu um lápis, fudeu, você não tem como
você andou a cavalo 2 horas, você não pode esquecer o lápis para anotar o inventário que você fez. Então, não existe. Então, são questões assim, desde questões gerenciais de campo até questões de fazer as análises estatísticas e entregar os relatórios. Então, ali para mim foi uma grande mudança. Depois eu fiz alguns inventários pelo IP no Pará e fiz um curso pelo INPA em 2007. E aí eu vim morar na Amazônia. É bem diferente e desafiador ao mesmo tempo. E tem várias recompensas assim. No começo de vida profissional aqui no IDESAN, eu ficava às vezes 3 semanas em uma reserva, que é a RDS do Atumã, e eu ficava direto 3 semanas lá, 1 semana aqui em Manaus. Então eu ficava muito no campo. Isso às vezes é um pouco estressante, porque a gente não é acostumado a ficar num ambiente desse, que às vezes você não tem banheiro. Por exemplo, você toma banho no rio, faz suas necessidades na floresta. Às vezes você tem umas condições melhores. Então, você tem vários desafios que você vai tendo que lidar, só que você vai aprendendo muito, até de como conversar com os ribeirinhos, da questão de gestão de logística. A questão da Amazônia, ela é muito ligada à logística. Tem muitas coisas que você tem que respeitar e não adianta que vai dar errado. Por exemplo, você tem uma época do ano que chove muito, então não adianta você programar exploração da madeira, alguma coisa que não vai dar certo. Então você tem que respeitar algumas coisas. Às vezes a logística até tal local são tantos dias. Não adianta você ficar agoniado que são tantos dias para ir, tantos dias para voltar. Então você tem que adequar a sua logística e ter um planejamento muito assertivo para poder trabalhar nessa questão. Tive uma experiência de trabalho durante 1 ano numa empresa de petróleo e gás, que eu era responsável pela remediação de áreas degradadas, né, que a gente restaurava bases e postos abandonados. E, por exemplo, a gente mandava as coisas ou de balsa de Manaus ou por helicóptero. Então, se a pessoa esquecia tipo um prego, não tinha um prego, sabe? Então, e não importa que o prego custa 50 centavos, não tem. E eu não posso mandar um helicóptero que vai gastar 10 mil reais da empresa para levar um prego. Então, essa questão de logística na Amazônia, acho que é uma das questões fundamentais que você tem que saber lidar. Às vezes, para você fazer uma atividade de campo, você demora mais tempo no deslocamento do que realmente fazendo a atividade. Fora isso, a questão cultural é muito interessante. Você tem conhecimento e troca informações bem diferentes. Eu acho que a questão assim de ter vivenciado um pouco do Monte Olimpo de extensão, ter trabalhado muito com extensão florestal, me trouxe algumas coisas que me facilitaram muito. De você saber respeitar e ouvir, você não tentar levar aquela questão pronta para o produtor, mas sim criar junto com ele, ver qual a melhor solução para aquela realidade naquele momento. Então, acho que isso é importante de você desenvolver e saber lidar. E sim, tem vários desafios. Por exemplo, eu cresci, assim, eu nasci no Rio de Janeiro, mas cresci em Jundiaí, que é o interior de São Paulo. Jundiaí tem um dos melhores IDHs do país. Eu vou para lá no final do ano, eu vejo, tem calçada, não tem lixo na rua, não tem esgoto. E aqui você vivencia algumas questões do interior que são complicadas, né? Então, às vezes, te dá uma encheção de saco algumas coisas, mas, sim, no final das contas, acho que o que você está se propondo de trazer melhorias, trazer resultados positivos, acho que é maior do que essas dificuldades do dia a dia. Até essa questão de extensão florestal, de você saber falar, até uma coisa que ilustra muito isso, uma vez eu estava fazendo um inventário florestal aqui numa reserva na Amazônia, e tinha uma menina que era técnica florestal nossa, que trabalhava no IDESAN, que ela era filha dos moradores de lá, ela cresceu lá. E aí um dia a gente estava fazendo inventário e eu estava gritando lá pro morador, lá, assim, vai, estica a trena, estica. E o cara ficava lá longe olhando para mim, assim, nada. Estica, o cara nada. Aí a menina parou, olhou para mim, olhou para ele e falou assim, entesa. O cara puxou assim. Então são coisas assim que, tipo, detalhes que fazem muita diferença. Tem que saber falar, tem que se fazer entender pela pessoa, né? Irei fazer aqui mais uma pergunta, é da Gabriela Guiar. Complementando a pergunta do professor Hakamada,
Para quem se formou e está atuando em ONG, mas ainda na parte mais técnica do desenvolvimento dos projetos mesmo, como desenvolver a área de gestão, pós-graduação, mão na massa? Tem algumas opções. Durante um tempo, eu pesquisei um pouco sobre alguns MBAs. Tem alguns MBAs, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, voltados a negócios sustentáveis e sociais, são bem interessantes. Só que eles são pagos, então eu não me aprofundei muito. Então eu acabei indo meio que na raça mesmo, aprendendo, tendo que fazer no dia a dia. Mas existem algumas ferramentas, eu posso depois passar para vocês alguma literatura, alguma coisa. Tem bastante coisa que vocês podem estudar por conta e aprendendo por conta. Existem alguns tipos de ferramentas, mas existem, diferentes estratégias. Aí vai do jeito que você consegue fazer, né? Certo, temos aqui uma pergunta da Tamires. Ela diz que faz mestrado na UFMT. Gostaria de saber se no IDESAN tem editais de apoio à pesquisa de mestrado. Não. Assim, o que a gente já teve, e às vezes tem, é de a gente não ter recurso específico para o mestrado. Mas, por exemplo, a gente já teve recurso de, por exemplo, dentro dos Cidades Florestais, de ter apoiado, a gente apoiou acho que 3 mestrandos. O meu mestrado foi junto com o IDESAN também. Então, só que, na verdade, tem que conciliar o que a pessoa está fazendo, o projeto do IDESAN, com o que a pessoa está estudando. Por exemplo, a minha dissertação de mestrado foi com a avaliação do impacto do manejo florestal na RDS do Atumã. Eu avaliei, fiz a avaliação do estoque de carbono antes e após a exploração e fiz uma avaliação de danos. Só que, ao mesmo tempo, pelo IDESAN, eu era responsável por elaborar e conduzir os planos. Então, eu juntei os dois. Pelo Cidades Florestais, a gente já teve algumas experiências também. Então, a gente não tem projetos específicos. Agora, a gente está escrevendo, junto com 2 professores da UFAM, um edital, mas vai ser, o IDESAN é parceiro, é a UFAM que está submetendo. Nele vai ter apoio a pessoas que vão fazer mestrado. Né? Ô, André, é uma dúvida que surge também frequentemente. Imagina que me formei agora e quero fazer o mestrado. Né? Se houver um contato com o IDESAN e eu propuser algum projeto que tenha a ver com as linhas de trabalho de vocês e conseguir esse recurso, há essa possibilidade de diálogo? Como que vocês enxergam isso? Não, é possível, a gente tem algumas experiências, só que é a questão da gente conseguir unir os 2 interesses. Por exemplo, hoje tem uma menina que está fazendo doutorado no INPA com um estudo de populações de pau-rosa. Um projeto, ela não tinha um CNPJ, então ela escreveu o projeto e eu submeti para algum edital para ajudar na pesquisa dela. Só que, ao mesmo tempo, também a pesquisa dela de pau-rosa vai me ajudar no desenvolvimento da cadeia do pau-rosa, na produção de óleos na RDS do Atumã. Então, é possível, desde que tenha essa interação de temas, que seja algo benéfico para os 2. Né? É possível. Beleza. A Milena, ela pergunta quais são os prós e contras de trabalhar em uma ONG. Um pouco do que eu coloquei na apresentação, assim, os contras, o que sempre me incomodou foi um pouco dessa questão de incertezas, né? Porque como a gente trabalha com projeto, assim como quem for trabalhar numa consultoria, você sabe, e isso me agonia às vezes mais porque eu sou o gestor do programa, eu sou responsável pela minha equipe. Então, eu sei que tais pessoas têm recurso programado para elas até tal mês de tal ano. Então, é minha obrigação ter que conseguir novos projetos para pagar o salário delas, senão vou ter que demitir as pessoas, pagar o meu salário. Então, essa questão dessa insegurança é um pouco que mais me agonia,
mas ao mesmo tempo que há 12 anos eu vivo nessa incerteza, né? Então, também é algo que dá para... E, ao mesmo tempo, na experiência que eu tive em empresa, na época que eu fiquei trabalhando lá, eu vi um monte de gente sendo demitida, porque também não conseguiu desempenhar o que era para desempenhar. Então, também, no mundo empresarial, que você tem uma empresa de grande porte, você também não tem essa segurança absoluta de que você vai estar trabalhando. Então, a ONG tem essa característica também, igual existe com o pessoal que trabalha em consultoria, de ter talvez essa insegurança um pouco maior quanto a recursos. Quanto à questão de benefícios, tem uma questão que, assim, como eu expliquei, as ONGs são muito diferentes umas das outras. Mas, normalmente, em ONG, você tem uma flexibilidade de trabalho um pouco maior. Por exemplo, aqui no Idesante tem muita gente que não é de Manaus, não é do Amazonas. Então, eu posso negociar e falar, cara, durante tais semanas do mês tal, eu vou ficar lá na minha cidade, vou trabalhar de lá. Falei, beleza, pode ir, não tem problema. Só que você combina, você tem que entregar, então você tem uma questão de trabalho, uma relação de trabalho um pouco mais flexível. E eu acho que essa questão da identificação com o propósito da instituição, né? Acho importante, em qualquer lugar que você for trabalhar, não só numa ONG, mas numa empresa, no governo, o que for, você ter você tem que se identificar com o que você está fazendo, né? Porque assim, é muito ruim você trabalhar em um lugar só por dinheiro. Se você consegue durante um tempo, depois você vai ficar de saco cheio, não vai conseguir. Então, acho que você se identificar com o que você está fazendo, acho que é o principal ponto, assim, de quando você estiver trabalhando. E é algo que eu me identifico com o que eu faço no desenho. Ô, André, me mandaram aqui no privado, cara. Pergunta ampla, né? Mas acho que vale a pena para o público que está nos acompanhando aqui. Para alguém que queira abrir a sua própria ONG, esse caminho, ele é fácil, ele é difícil? Ou você conseguisse resumir para nós, o que você falaria? Não é fácil. É como qualquer pessoa que vai tentar abrir uma empresa sozinha. O Idesan surgiu do Mariano, que estudou na Exalc também. Ele começou o Idesan, mas com o apoio de alguns pesquisadores aqui do Amazonas, né, que tinham um primeiro projeto, passaram para ele. O Idesan era uma ING no começo, né, um indivíduo não governamental. Era o Mariano, a mochila dele, ele desenvolveu um projeto, e aí chamou Riva tal, e aí foi desenvolvendo. Assim, eu entrei no Idesan na época que tinham 6 pessoas. E era uma época assim que, tipo, era bem complicado. A gente fazia de tudo. Eu não só fazia a parte de campo, só que hoje eu tenho uma equipe que faz as compras para mim. Na época a gente tinha que fazer as cotações, comprar, a gente fazia tudo, tudo. Então era bem mais complexo. Então o começo sempre é bem mais difícil, mas acho que se a pessoa tem interesse, tem vontade de trabalhar com isso, acho que ela tem que tentar. Se não der certo, ela tenta de novo outra coisa, mas é interessante. Acho que é válido a tentativa, mas sabendo que vai ser bem difícil. No começo você trabalha muito mais do que o normal, você vai ter essa questão da captação de recursos que é bem complicado. Então acho que é importante você saber realmente que tipo de ONG que você quer fazer. Se é uma ONG mesmo, se é uma empresa, você tem que definir o que realmente é o propósito da instituição que você está propondo, quais são as formas de obtenção de renda que você está vislumbrando. Então, acho que é importante você ter um planejamento antes para realmente saber o que você quer fazer. Temos aqui uma pergunta do Camilo. O IDESAN atua em relação às queimadas na floresta amazônica? Se sim, pode nos falar um pouco de como procede? Assim, diretamente, a gente não tem um histórico de atuação com queimadas. Nosso histórico normal é de desenvolvimento de cadeias produtivas para evitar o desmatamento ilegal e as queimadas. Mas, ano passado, e algum tempo, em função do que vem acontecendo, a gente acabou atuando com queimadas muito numa questão de receber recursos de doações
e desenvolver projetos ligados principalmente à Prefeitura Municipal de Apuí, que a gente usou recurso de doação para compra de equipamentos para combate à queimada, compra de caminhonete, para estruturação do município de Apuí. Então, por isso que é importante essa interlocução também com o setor governamental, empresarial e governamental, porque com esses recursos que a gente recebeu, a gente apoiou o governo municipal para que ele desenvolvesse sua brigada municipal, de que ele tivesse estrutura para combater as queimadas. E também a gente faz um trabalho de pesquisa, mostrando como está a situação das queimadas no Amazonas, mais nessa questão mais de pesquisas também. A Cecília, ela colocou aqui uma pergunta. Como você colocou na sua apresentação, surgiu uma necessidade de comunicar-se com diferentes atores e setores. Vocês criaram um aplicativo Cidades Florestais conectando os produtores e colaboradores e tornando a tomada de decisão ainda mais rápida. Desta forma, as atividades de extrativismo de recursos florestais executadas pelo IDESAN acompanham a ideia de florestas inteligentes e conectadas. Podemos acompanhar em tempo quase real essas atividades, como, por exemplo, agricultura 4.0, cidades inteligentes e etc. O que a gente tem, você não... Pelo aplicativo, a ideia é que não seja um acompanhamento real, mas sim um registro de informações. Pelo site do Cidades Florestais, tem uma plataforma, que é o Cidades Florestais. Nele tem um mapa em que você pode ver onde estão os planos de manejo, as árvores que foram inventariadas nos planos de manejo e as árvores que foram coletadas algum produto não florestal. Então, a ideia dele não é que você tenha um acompanhamento real, mas que você tenha uma ferramenta de gestão para o produtor e que gere uma visibilidade para o comprador. E, ao mesmo tempo, a gente criou alguns canais, principalmente, por exemplo, o grupo de WhatsApp com os produtores de tal local. Então, eu consigo resolver algumas situações pelo WhatsApp. Mas, no Amazonas, a gente tem um problema muito grande com comunicação no interior, com a internet. Então, pelo projeto, a gente instalou algumas antenas de internet em algumas sedes de associações que fazem parte do projeto e, assim, eles têm um acesso mais fácil, porque o normal é eles irem para a zona urbana do município para poder usar a internet. A gente colocou essas antenas, elas têm um acesso melhor. Uma questão interessante é que tem barateado muito a questão de acesso à internet com internet satelital nos últimos anos. E tem até experiências, por exemplo, de produtores que estão colocando antena na comunidade deles e rateiam aí entre 10, 8 pessoas e dividem o sinal da internet. Então, é mais nesse sentido que a gente tem trabalhado nessa troca de informações, registro de atividades dos produtores. Temos aqui uma pergunta de Tafael. Boa tarde, André. Parabéns pela iniciativa em prol social e ambiental. Poderia falar um pouco sobre o processo de produção e extração de óleos essenciais produzidos por vocês? Posso. Vocês podem dar uma olhada, tem um site que é o cidadesflorestais.org.br, tem uma aba que é material didático. Lá tem alguns vídeos e alguns materiais que a gente fez para o projeto. Lá tem uns vídeos interessantes que falam bem da parte técnica de produção de óleos. A produção de óleos hoje, a gente está atuando em 5 usinas diferentes e a gente tem trabalhado principalmente com a gestão da produção e gestão do negócio. Algo que é bem complexo para essas organizações é a questão de gerir o próprio negócio. Para a gente já é complicado, imagina uma pessoa do interior, já é complexo assim, essa questão de gerir entrada de recursos, gastos e tal. Então, essas organizações têm um déficit grande na questão da gestão do negócio. Então, a gente também tem trabalhado nessa questão. A gente contratou consultores para ajudar a desenvolver ferramentas e apoiar a questão da gestão da produção, apoiar a melhoria da qualidade dessas usinas. Tem uma usina que a gente inaugurou agora em janeiro e outra que está para inaugurar no próximo mês, agora na Apuí também. A gente tem trabalhado muito com a produção de óleos e o que a gente viu desde que a gente começou a atuar com cadeias é que é muito difícil você criar demandas. Então,
o que a gente tem trabalhado são com a produção puxada, né? Quando você tem um contrato com uma grande empresa, por exemplo, nosso principal comprador de óleo de copaíba é a Beraca, que é uma empresa de Belém. Antes do contrato dela, a gente tinha muita dificuldade para vender o produto. A partir de que você tem um contrato grande, você consegue puxar essa produção, porque essa empresa adianta uma parte da compra e você já tem a sua venda garantida. A partir desse contrato que está puxando a produção, a gente começa a desenvolver as outras linhas. Então, porque essa empresa vai comprar os lotes em grandes quantidades. A gente entrega 500 quilos por mês para a Beraca, às vezes 1 tonelada por mês. Isso vai ser por um preço tal, mas ela garante o sustento ali daqueles produtores ao longo do ano, que eles sabem que vai ter a venda garantida. E a gente agora tem iniciado uma outra iniciativa de maior valor agregado. Já que a gente já tem essa parte garantida, a gente está trabalhando com alguns óleos a questão de venda mais fracionado. O maior retorno que você vai ter para o óleo é quando você fraciona o óleo, que você vai vender em volumes menores. Você vai ter um retorno maior, só que você vai ter um trabalho maior de embalar, vai ter um custo maior de envase e tal. E dentro de um mês, mais ou menos, a gente deve lançar, não sei se vocês viram aí na apresentação, tinha um vidro escrito óleo essencial de Breu. Essa é uma marca Inatu, que é uma marca que a gente criou, a gente vai lançar em julho, que ela é uma marca para ser um guarda-chuva da produção dessas associações e cooperativas que estão trabalhando junto com o projeto. Com isso, você pode conseguir melhores contratos, porque eu pego um pouco de uma produção de uma associação, de outra, e consigo entregar para um comprador. E ela tem como objetivo acessar compradores revendedores, principalmente, ou farmácias, empresas que vão comprar num volume menor do que uma grande produtora, mas um valor maior. E elas vão revender com um valor bem maior. Só que para a gente, para as associações, a gente tem um custo muito alto em acessar o varejo. Então, para a gente, o varejo não é interessante porque vai ter um custo muito alto. Então, para a gente é interessante ter essa ligação com esses revendedores, que é o que a gente vai lançar, que é essa marca Inatu, em julho desse ano agora. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, esse óleo de Breu, a gente vendeu 1 litro para os Estados Unidos por R$ 1.300, 1 litro. O óleo de copaíba para uma grande empresa, você vende aí a R$ 60. Quando você envasa em pequenos vidros, o óleo de copaíba você pode vender, sei lá, 10 ml a R$ 30. Então, você tem um valor muito maior quando você fraciona esse óleo. Mas dê uma olhada no site do Cidades, tem uns vídeos lá interessantes sobre óleos. Pegando um gancho com essa sua resposta, tem uma pergunta aqui da Lília. Ela diz que fez o estágio final do curso no IDESAN em 2017. Lembro que na época existia um debate sobre a produção de óleos de copaíba e andiroba. Vi que foi possível conseguir a construção de um local para extração de óleos de Uatumã. Gostaria de saber como foi a recepção do pessoal do Uatumã nessa nova possibilidade de distribuição de produtos de fontes de renda. Desde já agradeço. Então, o pessoal ficou bem satisfeito, bem valorizado, porque foi o que a gente fez. Aí é importante da estratégia. O pessoal no Fundo Amazônia ligou para a gente dia 20 de dezembro, já indo embora para São Paulo para tirar férias, dizendo que uma comitiva com os diretores do Fundo Amazônia vinham para Manaus para conhecer os projetos. Aí, o que a gente fez? A gente pegou e falou assim, beleza, a gente tem que inaugurar a usina, vamos inaugurar com os caras aqui. Então, a gente pegou e conseguiu organizar que eram os caras assim, tipo, era assessor do presidente do BNDES, era só diretoria do BNDES, e a gente aproveitou a vinda deles e fez essa inauguração. Então, foi algo que, assim, demonstrou um valor muito maior ainda para a associação, porque eles viram que, tipo, pô, esses caras estão vindo do Rio de Janeiro para cá para ver isso, então dá um valor maior, né, para o negócio. Então, eles ficaram bem satisfeitos e agora estão vendo que tem uma estruturação melhor, está conseguindo melhores mercados. A gente fez uma seleção, porque, por exemplo, é o que eu já vinha discutindo com eles já há algum tempo, por isso que é importante também sempre ter essa questão da comunicação. Na usina só vão trabalhar 6, 7 pessoas. Então, a gente fez uma seleção e foi bom que a gente conseguiu fazer uma seleção bem técnica, assim, porque o problema que às vezes tem nas associações e cooperativas
são essas indicações assim de filho de não sei quem, indicação política, que isso também é um problema. Então a gente bolou um jeito de ser assim, beleza, a gente fez prova teórica, prova prática, a gente fez umas coisas assim bem profissional para não ter problema depois, né? Porque sempre gera alguns problemas. Só que a gente sempre deixou aberto, pessoal, assim, que aquilo não é só para quem vai trabalhar na usina, mas também é uma forma de poder comprar os produtos da RDS do Atumã. É uma forma de gerar renda para as outras pessoas. E no Atumã, a gente tem um outro programa que é o Carbono Neutro, que é uma outra iniciativa que ela tem outro conceito de captação de recursos, que é diferente, é um programa mais comercial, em que a gente vende para clientes, para empresas, compensação de emissões. Então, por exemplo, está tendo uma feira, um evento tal. A gente contabiliza quanto foram as emissões de tal evento, calcula quanto seria para compensar essas emissões, quantas árvores seriam necessárias no horizonte aí de 27 anos, e a gente converte esse valor em mudas. Então, o evento tal pode dizer e usar na sua propaganda que o evento tal é carbono zero, porque eles estão compensando as emissões deles. E a gente usa esse recurso para plantar sistemas agroflorestais, SAFs, em produtores para recuperar áreas degradadas que esses produtores têm. E aí esses SAFs, a gente discute com cada produtor o que eles querem plantar lá. Então, a gente está mesclando algumas produções agrícolas para eles terem um retorno rápido, também para soberania alimentar deles, mas também com produtos que possam gerar óleo, que eles possam vender para a usina de óleos, né? Então, a gente está organizando e fechando esses conceitos, essa estratégia lá no Atumã. Temos mais uma pergunta aqui da Milena. Existe algum tipo de regulamentação específica que as ONGs são obrigadas a seguir, seja tanto no processo de abrir a ONG, já que você disse que não é tão simples, quanto de mantê-la? O processo burocrático é o mesmo processo burocrático de abertura, por exemplo, de uma associação, de uma fundação. Você tem que seguir algumas questões de, por exemplo, compor um conselho, de ter uma ata de fundação, de abrir um CNPJ. Então, você vai ter processos parecidos como quem vai abrir uma empresa. Você vai ter um escritório, você tem que ter o alvará de funcionamento do escritório. Só que como é uma associação, você vai ter que compor pessoas que vão participar do conselho, e você tem conselho, se é a parte do conselho fiscal, tem quem é do conselho diretor, quem é a diretoria. Então, você tem que compor essas pessoas para formar essa associação e estabelecer quais são as regras dessa associação, que vai estar nessa ata de fundação dela. Então, existe essa burocracia e tal para poder abrir a ONG. E, assim, a questão de abrir a ONG não é tanto o X da questão. Existe um processo burocrático que você consegue vencer esse processo. A questão é você dar continuidade à ONG, né? De você conseguir manter, captar recursos, desenvolver atividade. Então, por isso que é importante você ter um planejamento do que você quer fazer, de como você vai fazer. Pronto, temos aqui mais uma pergunta da Maria Paula. Durante sua graduação, você teve contato com trabalhos práticos de exploração de produtos não madeireiros, ou esse contato foi só quando ingressou no IDESAN? Quais foram suas maiores dificuldades quanto a esse assunto? Não madeireiro foi quando eu fui para a Amazônia. Mas o que me ajudou na questão do não madeireiro é porque eu sempre fiz muito inventário de campo. No mínimo, um mês em todo ano eu ficava um mês. O pessoal saía de férias e ia para o Pantanal medir árvore. Então, isso me ajudou muito. Essa questão de conhecer a floresta no inventário ajuda bastante. Eu vejo que na graduação, fazer inventário florestal é uma coisa que ajuda bastante no conhecimento da floresta nativa. Também na questão de silvicultura, se for trabalhar na silvicultura também, a questão de fazer inventário também. Porque no inventário você está lá, sabe? Você está vendo o que está acontecendo. Então é fundamental, é importante você saber fazer um inventário florestal, e ele te traz depois toda a parte estatística, tal, que vai te ajudar em várias outras coisas. O processo de não madeireiro eu fui conhecendo aqui na Amazônia, e o que me ajudou muito foi nessa imersão que eu tive de ficar muito tempo no campo durante o meu começo profissional. Eu ficava muito tempo conversando com as pessoas, e até engraçado, algumas discussões que eu tinha com outras pessoas que trabalhavam comigo, outras instituições,
é que, assim, às vezes você via que vinha uma pessoa de fora e sempre querer falar que sabia tudo, que sabia das coisas, e, assim, às vezes as pessoas não vão, elas simpatizam mais com a pessoa que fala assim, não sei, tá? Porque para eles é legal o diferente que é interessante. Então, é importante você, às vezes, se tirar um pouco dessa proteção de acadêmico, de conhecer tudo, e se propor a conhecer, né, a conversar e tal. Acho que isso é o que faz você aprender mais, né? Ô, André, deixa eu só pegar um gancho aí porque um dos grandes objetivos, né, dessas conversas é justamente orientar quem está na graduação, na pós, a achar um rumo, né, a direcionar a sua vida acadêmica e só compartilhar com quem não estava nas outras conversas, né, é incrível. E a gente deve ver isso também nas próximas, mas há algumas habilidades, algumas competências que, independentemente da área, do tipo de trabalho, elas recorrem. A pessoa fala exatamente a mesma coisa. Por exemplo, ter vivência de campo, né? Você conhecer um pouco daquilo que é o seu objeto de trabalho, né? Não adianta você querer, eu quero trabalhar com produtos florestais não madeireiros em florestas nativas e nunca ter feito um trabalho dentro de florestas nativas. É muito capaz que, por N motivos, você não esteja tão habilitado quanto outros colegas estarão, né? Outras coisas também que surgiram, né? A questão de dados, né? A questão de análise de informações está cada vez mais recorrente, né? Mesmo a pessoa pode trabalhar na Amazônia, em São Paulo capital, na Caatinga, ela cai um mega banco de dados na mão dela, que ela precisa conectar aquilo, PIB per capita das cidades, para eu ligar onde eu vou botar os meus projetos de pesquisa, de extensão, né? Então, é outra coisa muito recorrente, né? Só para comentar, viu, André? SIG, né? Técnicas ligadas a SIG, todo mundo que a gente conversa, que passou já nas nossas lives, mesma coisa. E os outros que virão, eu tenho certeza que vão falar alguma coisa sobre isso. Então, para quem está aí na graduação, na pós, né? São coisas que hoje são bem requisitadas. André, deixa eu te fazer uma pergunta específica em relação a essas habilidades. Em inglês ou uma segunda língua, você acha que, para o caso, vou generalizar, né, das ONGs ou especificamente no teu caso que está na Amazônia, é relevante, não é? Quão relevante é? Fala aí, pessoal. Então, isso até esqueci de mencionar, mas hoje é fundamental. Assim, às vezes, eu tenho essa questão que, às vezes, como eu estou muito gerenciando projetos mais de campo, eu acabo não usando tanto quanto, por exemplo, o Pedro, que trabalha com projetos de RED, de mudança climática, que são projetos que esses, assim, inglês fluente é fundamental. No meu caso, ele é muito importante porque, assim, eu não uso ele em inglês todo dia, só que eu tenho que usar quando eu vou captar recurso para escrever uma proposta, porque muitos dos fundos que a gente vai acessar são internacionais, então eu tenho que saber escrever muito bem inglês. Muitas vezes a gente tem reuniões com parceiros internacionais, então você tem que saber também a comunicação em termos técnicos em inglês da sua área para poder lidar ali com parceiros técnicos, com parceiros de financiamento. A gente recebe pessoas estrangeiras que querem conhecer o projeto e tal, então você acaba, assim, apesar de eu não usar frequentemente, mas muitas vezes eu preciso ter o conhecimento de inglês e ele tem que ser muito bom. Então, assim, hoje em dia, inglês é fundamental.
você ainda tiver outra língua além do inglês, melhor ainda. Espanhol, francês também é muito importante. Mas em inglês, assim, tem que ter, porque senão dificulta bastante coisa. Temos uma pergunta aqui da Ior. Não, pode falar, Luísa. Posso fazer uma pergunta, André? Puxando esse gancho aí de dados, né, que o professor Rodrigo estava falando. Eu entrei aqui no site do Cidades Florestais e percebi que vocês têm, assim, uma identidade visual absurda. É muito boa mesmo, queria parabenizar, inclusive. E dizer, assim, que eu vejo aqui que vocês conseguem reunir de uma forma muito eficaz dados técnicos e de forma acessível. Eu queria saber se para a construção dessas plataformas, não só a construção que eu falo em relação à programação e tal, mas de como apresentar os dados, propriamente dito. Os engenheiros florestais, eles têm alguma parte... Ah, meu Deus, tá pegando? Tá, né? Os engenheiros florestais, eles têm participação nisso também? Como é que acontece? Vocês, junto com uma equipe de marketing, de TI, isso, ou vocês simplesmente dão os dados a eles e eles meio que tornam esses dados mais digeríveis para pessoas de diferentes níveis sociais e enfim? Não, então, a gente tem ação primordial. Assim, eu, ainda mais, por além de ser engenheiro florestal, sou o gestor do projeto. Né? Então, eu tenho os dois chapéus. E, assim, a gente tem... É interessante que você falou isso, que tem essa questão da comunicação. Então, sim, eu tenho uma equipe de comunicação que executa essa parte de comunicação, mas também busca melhores formas de comunicar. E também a gente tem um profissional de TI que é quem executa essas formas. Então, essa questão desses múltiplos profissionais que fazem esse resultado. Só que também isso vem um pouco de vivência, de ver outras instituições. Isso é importante. Você sempre tem que estar fazendo um benchmark, procurando ali o que os outros estão fazendo, como eles estão fazendo. Porque, às vezes, no começo, a gente também tinha assim, uma forma muito acadêmica de comunicação, de pesquisa. Até por estar ligado, muita gente do IDESAN estudou no INPA, eu estudei no INPA, então você acaba ficando um pouco mais acadêmico. Você vê hoje, cada vez mais, que você precisa se comunicar para o grande público, né? Porque hoje, muito ainda, a gente fica falando para quem já está convertido. Assim, quem já sabe da importância da Amazônia e tal, só que você precisa conversar com todo mundo, você precisa mostrar tal importância. Então, por isso a importância de você saber comunicar de forma mais visual. Hoje hoje todo mundo recebe muito conteúdo, né? Então você não tem mais tempo de ficar lendo muita coisa. Então tem que buscar ser o mais visual possível, com infográficos e tal. Ao longo do tempo a gente mudou um pouco da característica das nossas publicações também, de ser um pouco menos acadêmico, ou então assim, ter o rigor acadêmico na parte metodológica para não ser contestado, mas na hora de apresentar as informações, apresentar os dados, ter esse cuidado de ser mais palatável, assim, as pessoas conseguirem assimilar de forma mais fácil. Né? Obrigada. Chegou aqui uma pergunta aqui no privado para mim, em relação aos artigos. Se durante a sua graduação e o mestrado, você ter publicado bastante ajudou no estabelecimento da ONG. Sim, eu acho que assim, eu publiquei um artigo quando eu estava na graduação, junto com o professor João Batista e Edson Vidal. Esse artigo foi interessante. Eu tinha acabado de terminar a minha graduação, né? E aí me mandaram para Tumã e eu tinha que ser o responsável por levar o combustível. Então eu fui de barco. E aí eu cheguei no porto de madrugada, estava fechado, fiquei lá sozinho, não tinha nada para fazer, eu terminei de escrever o artigo. E aí a gente publicou e tal. E aí depois eu publiquei outros artigos quando estava no mestrado. E assim, eles são importantes para um determinado público. Porque as publicações te dão mais respeito assim no meio acadêmico, assim. Então as pessoas entendem e respeitam mais o trabalho, que entendem que você tem um rigor tal para fazer tais atuações. A gente
Além disso, o que é importante no design é que a gente tem no nosso conselho pesquisadores renomados. O Philip Fernside foi meu orientador no mestrado, ele é do conselho de design. Fernside é um dos 10 pesquisadores mais citados no mundo todo, não só da área florestal, mas de todas as áreas. Ele é um cara que publica assim, um artigo por semana. O cara é uma máquina. Assim. Então, ele está no conselho, Rita Mesquita. Então, a questão da gente ter um conselho com pessoas de renome também ajuda bastante a questão da reputação da organização. Temos aqui uma pergunta da Johanna. A atuação do projeto Cidades Florestais está alinhada com a Amazônia 4.0? Como você vê essa ideia em seu campo de atuação? Tem alguns alinhamentos, que é buscar essa questão de atuação mais tecnológica, principalmente na questão do aplicativo, a gente ter uma ferramenta ali tecnológica para trabalhar a gestão da produção. Mas a gente tem interesse em desenvolver isso ainda mais, seja na parte de produtos, desenvolver produtos principalmente na linha de óleos ou de madeira, maior valor agregado. E a gente tem visto que, por exemplo, até na madeira, a gente estava nessa discussão essa semana, que não dá mais para ficar vendendo prancha e ripa e tábua, não vai pagar o manejo das pessoas. Então, a gente está com outro projeto tentando desenvolver pequenos objetos ligados à economia circular, ligados a mobílias, movelaria e tal, e a questão de óleos também. Então, e principalmente também ligado a equipamentos adequados para a exploração. Então, a gente também está buscando desenvolver equipamentos que sejam de baixo custo para o produtor, mas que dêem um retorno menos desgastante para o produtor, porque o trabalho de coleta de não madeireiros ou o trabalho de exploração madeireira, ele é bem desgastante, né? Então, é algo que você precisa trabalhar. Porque não adianta você chegar lá e falar para o cara que vai melhorar a qualidade de vida dele, porque ele vai vender mais, só que estoura as costas dele, né? Ele fica doente. Então, é algo que a gente tem que ficar atento também. Temos aqui uma pergunta da Daniele. Boa tarde, André. Gratidão por compartilhar sua vivência. André, queria saber como foi a recepção da comunidade com as iniciativas da IDESAN no início e atualmente. E se encontrou alguma onça pintada por aí? Então, a recepção da galera é algo que você tem que ser bem cuidadoso, porque essas comunidades do interior, elas já estão meio cansadas de sempre receber várias instituições, seja ONG, seja governo local, governo federal, pesquisadores. Elas já estão bem saturadas de receber promessas e projetos. Então, a gente sempre buscou ser o mais técnico possível, não prometer nada e sempre falar, o projeto é esse, a gente busca fazer isso, ter essa transparência e sempre buscar, primeiro, atingir pequenos resultados e ir aumentando para mostrar o que a gente estava querendo fazer, né? Porque é algo que é complexo, né? Você tem que ter uma atenção, porque realmente tem vários locais que a galera já está bem de saco cheio e não vai acreditar em você. Então, você tem que ter alguns cuidados para ir convencendo as pessoas. Tem alguns locais, por exemplo, o Atumã e a Apuí, que a gente trabalha desde 2006. Então, já tem ali um trabalho consolidado. Então, é um pouco mais fácil. Mas quando a gente chega em outro lugar, é importante, às vezes, locais, às vezes, novos que a gente foi, às vezes era com uma outra organização que já estava lá há muito tempo, que a gente foi convidado para trabalhar, com alguma outra iniciativa. Assim, você chegar do nada é muito complicado, assim, muito difícil. Então, sempre importante você ter uma estratégia ali de como chegar até o local. E onça já vi várias, já no Pará, aqui, não. Bem, até agora encerraram-se as perguntas aqui no bate-papo, mas eu gostaria de te pedir, André, para que você fizesse uma colocação para a gente, principalmente a gente que está na graduação, em relação às ONGs, tipo, qual a sua perspectiva, o que é que você nos aconselha para aquelas pessoas, principalmente para aquelas pessoas que pretendem ingressar em uma ONG ou simplesmente abrir a sua. Então, o trabalho em ONG no Brasil é algo que está em desenvolvimento, tem crescido.
tem se consolidado mais, tanto em questões de estruturação das ONGs, na profissionalização das ONGs também, elas têm sido mais profissionais. A sociedade tem visto também com melhores olhos os trabalhos das ONGs. Lógico que assim, o termo ONG é algo muito amplo, então você tem, lógico, ONGs que têm problemas de trabalhos e ligados à pilantragem e tal. Mas você tem trabalhos muito consolidados, como, por exemplo, o ISA, que trabalha no Xingu há muitos anos, né? Trabalhos com muitos prêmios, uma Flora recebe muitos prêmios. Então, o trabalho em ONG tem crescido bastante, tanto para quem, como engenheiro florestal, vai trabalhar na parte mais técnica, como mais na parte de gestão, mas também quem for trabalhar com questão de pesquisas também, porque até li um tempo atrás um artigo que muitos profissionais que trabalhavam com pesquisas em institutos públicos têm migrado para ONGs por ter mais, você ter uma liberdade maior de trabalho, ter uma captação de recursos mais fácil, e às vezes quando você está numa organização, uma instituição pública muito grande, o recurso que você captou, às vezes ele tem que ir pagando certas rubricas ali dentro da instituição. E às vezes quando você está numa instituição menor, esse pesquisador tem uma facilidade no uso do recurso melhor, né? Então tem muitos pesquisadores hoje que estão indo para ONGs para desenvolver a parte de pesquisas, né, que eu mencionei. E é isso. Então desejo aí aos graduandos sucesso na finalização de vocês, na vida profissional, que consigam avaliar bem o que vocês vão trabalhar, mas também, ao mesmo tempo, entendendo que você pode ter uma experiência de um certo trabalho durante alguns anos, depois você vai mudar, para também não ficar muito encanado de que o que eu vou fazer, mas acho que o importante é você ir fazendo, experimentando, e com isso você vai mudando ao longo dos anos, né? Também não criar essa responsabilidade, expectativa tão grande agora, mas sim. E o principal é essa questão até que o professor Rodrigo mencionou, essa questão da vivência, eu acho fundamental. A gente já teve experiência de pessoas que começaram a trabalhar no IDESAN fazendo trabalho voluntário, que chegaram lá, cara, não estou fazendo nada aqui em Manaus, posso... Porque assim, trabalho sempre tem, o negócio é dinheiro para pagar. Então, muitas pessoas às vezes chegam, começam a trabalhar para conhecer, ou importante, e começaram a trabalhar e depois viraram funcionários, CLT do IDESAN. Então, essa vivência é muito importante, principalmente quem está na graduação, essa vivência nos estágios, para realmente aprender na prática, porque a engenharia é uma profissão que requer muita prática, né? Então, é a minha mensagem que eu deixo para vocês e agradeço a oportunidade por falar. Na minha apresentação tinha meus contatos, meu e-mail, meu telefone, também fico à vontade para entrar em contato. Ô André, deixa eu então fazer um comentário. Eu adorei, cara, aprendi muito nessa 1h30 aqui, aprendi demais como a gente vem aprendendo nessas conversas. Para quem assistiu as outras, eu tenho certeza que já vai formando várias conexões na mente sobre tipos de trabalho, sobre formas de atuação. Eu gostaria de reforçar essa ideia de fazer, né? O Eduardo falou semana passada, o Ruas, o André está falando agora, não ficar parado, se entender, se conhecer, mas ir atrás dentro da universidade. A gente falou muito em vivência fora da universidade, né? Então, quem está aí ouvindo, eu sei que tem gente de vários locais, né? Vai buscar alguma coisa fora da universidade, sabe? Eu tenho um dinheirinho sobrando, quero conhecer a Amazônia, vai lá, enche o saco do André, falou, André, tem como eu passar um tempo lá? E dando o exemplo do André, né? Mas igual o André tem vários outros, né? Então, vai agregar, você vai se descobrir nessa caminhada complexa, que é você ir se encontrando na profissão, né? Complexa, longa, e é o que ele falou também, né? Se não é porque você está fazendo isso agora, você vai passar a vida fazendo. Então, dou o exemplo
meu mesmo, né? Já trabalhei muito tempo em setor privado, já tive a minha empresa, estou como professor, não sei se eu vou ficar a vida inteira aqui nessa cadeira de professor, né? Pode ser que surjam outras coisas e é assim, né? Então, eu agradeço muito mesmo, viu, André? Não tem mais perguntas? Eu acho que a galera vibrou com a tua conversa, né? E quem não falou aí, pessoal, só diz assim, olha, eu sou de tal lugar, porque tem várias pessoas que eu não estou conhecendo pelo nome aqui. E como o Idesan divulgou, né? Estou vendo Luiz Henrique, estou vendo Cassiano, Milena, Diego, Matheus Dutra e o resto da galera. Maria Clara deve ser a que eu estou pensando, né? Tem o Lennon, tá aqui. Pessoal da UFAM, será que apareceu, André? Você reconhece alguém por nome aqui? Ó, tem gente da Exalc também. Ah, Exam. tá, legal. Maria Clara apareceu. Pessoal, então, a gente agradece muito aos que estão aqui ainda. A gente vai continuar essa série de conversas e vamos divulgar no Instagram os próximos convidados. Provavelmente, semana que vem, deva ser a Ana Flávia, amiga do André aí, gestora, desde que se formou, faz mais de 15 anos, gestão de parques. Ela morou na Amazônia por mais de 10 anos, foi para o sul da Bahia e agora está indo para fazer a gestão numa Resex, esqueci o nome, divisa da Paraíba com Pernambuco. É um nome indígena também que eu não estou lembrando. Ana de Guarulhos, estudo na UFSCar de Sorocaba. Muito bom, muito bom. Cecília está sempre por aí, né? O Rural do Rio, um salve aí nosso, Marcos. A gente agradece, Marcos. E é isso. Da minha parte, encerramos. André, muito obrigado. Valeu, Luísa. Valeu, Maria. Ana Clara, que está ali, está organizando essa divulgação e gerenciamento das conversas, né? Acompanhe que vai ser legal. Tenho certeza que lá no final dessa série, vocês vão pegar esse caderninho e falar, nossa, pelo menos uns 20% eu já me encontrei aqui, e aí sai fazer. Acha tua linha e vai desenvolver. Né? Anne, Marcos, eu acho que é isso. Luiz, manda um salve aí, Luiz Henrique. Maria. Oi, professor. Eu queria só agradecer. Foi maravilhoso. Ana Clara está brilhante aí na mediação. Agradecer ao senhor por dar essa oportunidade a gente de conhecer essas pessoas e de ver vários viés na área florestal. Acho que isso está ajudando muito. E não, professor, não saia dessa cadeira de professor, por favor. Beleza. Não saia. Vamos lá que é isso, André. Muito obrigado, cara. Obrigada, André. Foi muito enriquecedor. Muito obrigada. Foi muito legal. Valeu, minha gente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente. Muito obrigada.